Podemos começar. Então, boa noite a todos. Que a paz de Deus se faça presente entre nós, em cada um dos lares que acessa esta live. Caríssimos irmãos no Ideal Espírita, esta live é uma promoção da União Beneficente Allan Kardec, que é uma sociedade espírita de matiz kardecista, localizada na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, na rua Ivinhema, número 5.565, no Jardim do Líbano. No Jardim Monte Líbano. E nós começamos a realizar as nossas lives como uma solução para o problema da pandemia do Covid. E aí o Covid deu aquela arrefecida na nossa região e nós continuamos com a nossa live porque as pessoas parecem ter aprovado essa forma de comunicação. Eu quero agradecer a presença de todos que acompanharem a nossa palestra e quero apresentar o nosso palestrante da noite. É o nosso irmão Newton César Flores, que ele é lá de Naviraí, presidente do Grupo Espírita Paulo Estevão. O nosso irmão já fez uma preleção aqui para nós em março. No dia 25, me corrija aí, tio Odilon, se eu estiver errado. No dia 25 de março, sobre qual tema? Não precisa. A beneficência. A beneficência. E hoje ele vai falar a respeito de um tema diferente, né? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Bom, se eu estiver errado alguma coisa, seu Nilton, pode corrigir aí, viu? Sem nenhum problema. Vamos todos, então, meus irmãos, neste momento, fazer uma prece a Deus, pedindo permissão e proteção para falarmos em seu nome e em nome de Jesus Cristo. Vamos, quem quiser, né, não é obrigado, feche os olhos do corpo físico e acompanhe aí minhas palavras. Vamos dizer mais ou menos assim. Amado Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em teu nome para estudarmos a doutrina espírita e o teu evangelho redentor. A ti pedimos, Senhor, que intermedie a nossa rogativa junto ao Pai das Luzes e que cada lar que esteja ligado em nossa live possa receber as energias boas dos nossos mentores queridos, capitaneados pelo mentor espiritual da União Beneficente Allan Kardec, que é o nosso irmão Chico Xavier. Rogamos a proteção espiritual para o nosso irmão Newton César Flores, que ele seja abençoado na sua explanação, que ele fale aos nossos corações aquilo que estamos
necessitados de ouvir e que nós estejamos receptivos à sua mensagem e dispostos a pô-la em prática em nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos as dívidas dos nossos, do nosso próximo. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal, hoje e sempre, pelo amor de Jesus, que assim seja. Com a palavra, então, o nosso Newton César, para a sua explanação. Muito sucesso. Então, boa noite a todos. Boa Muito noite. obrigado. Eu agradeço pelo convite, a seu Orlando, a toda a equipe, né, o Odilon, a todos vocês, o seu Roberto, que está aqui, os demais, que eu não me lembro o nome. Muito obrigado, pela uma honra participarmos com nossos amigos, né, e podermos contribuir com algo, destacando sempre o amor de Deus, a grandeza de Deus e o amor do Cristo em nossas vidas, que é o que sempre nós aprendemos a destacar, que é o Evangelho de Jesus em nossos corações e em nossas mentes. Então, muito obrigado por vocês confiarem em nós, né, e nos fazer esse convite a todos. E aqueles que estão presentes aí, né, os amigos, os demais amigos, Fernanda, o novo integrante que está chegando ali, a Fernanda, e os demais que virão assistir, né? Nós vamos falar do tema Ajuda-te, o céu te ajudará, do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o tema geral do Buscai e Achareis. Nesta pequena passagem, Jesus, em Mateus 7, 7 a 11, nos diz: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Qual é o homem dentre vós que, se seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se vós, sendo ainda maus como sois, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais forte razão o vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedirem. Então, aqui está, mais uma vez destacando, em Mateus 7, de 7 a 11. Então, o que realmente nós temos pedido? Primeiramente, nós vamos destacar, nesta passagem de Jesus, a grandeza e a misericórdia divina. Sempre essa bondade de Deus. Nós temos estudado bastante agora os profetas, e nós vemos desde essa época dos profetas, Deus enviando os seus trabalhadores para despertar os corações daquela época, envolvidos em sentimentos de rancor, né, impróprios, de descontroles emocionais e descontroles mentais, né, cultuando o corpo, né, cultuando os valores materiais e os prazeres da matéria. Então, Deus sempre mandava os seus profetas, né, até João, né, o João Batista,
para despertar o coração do homem como misericórdia. Assim como Jonas, nós vemos uma passagem muito interessante de Jonas, quando Deus manda Jonas para falar com o povo, né, despertar o povo para a sua lei, para o seu amor, né, para que voltassem a buscar os caminhos do bem. Jonas, com medo, foi para outro lugar. Deus mandou ele para a direita, ele foi para a esquerda. Então, certamente ali, nós vemos Jonas ainda com aquele medo, aquele receio, né, do povo. Como que eu vou falar algo para aquele povo, né? Um povo tão rebelde, eu vou ser massacrado lá, né? E certamente Deus chama, na sua misericórdia, Jonas novamente. Ele queria se esconder num porão de navio, mas não teve jeito, né? Foi levado, então, né? Foi colocado no coração, lá no interior de uma baleia, né? Mas foi novamente levado à praia para que cumprisse a sua missão. Por que nós estamos relembrando dos profetas? Porque até hoje, né, nós vemos os diversos enviados de Deus, né, na sua misericórdia, chamando o homem a esta realidade do mundo espiritual, a realidade de que nós podemos ser melhores e temos condições de ser criaturas melhores. Então, como diz o próprio Evangelho, o que nós temos buscado, né, ao longo das nossas vidas, nós temos buscado caminhos errados, caminhos de dores e angústias, né, como ele nos coloca aqui, nós temos pedido coisas erradas, nós temos batido em portas que nos traz dores e sofrimentos. E aí Deus nos chama de novo através do Cristo Jesus, nos relembrando que nós podemos pedir coisas melhores, podemos buscar coisas melhores, podemos bater na porta certa, nós temos essa condição. E aí ele fala aqui para nós que esse ato que Deus nos dá, essa condição espiritual, ele nos traz instrumento suficiente pela sua misericórdia, que nós recebemos tantas coisas que nós ainda não merecemos. Não temos merecido, porque em certo momento da nossa vida nós despertamos. Nós acordamos da nossa inércia, daquele hipnotismo que nós estávamos envolvidos, e olhamos para trás e lembramos, e vemos, de fato, quanto amor Deus derramou sobre nós. Porque Ele nos amou, está nos amando, mesmo antes de eu estar desperto para esta realidade de hoje, de ser grato a Deus. E Ele nos fala aqui que esse despertar e chamamento, dizendo que nós podemos ser melhores. Então, Ele nos fala que nós só conseguiremos esta evolução, esta lei do progresso, através do trabalho, acreditando, acima de tudo, em Deus, mas em nós, no nosso trabalho, que nós podemos desenvolver, como ele coloca para nós, Kardec, que nós vamos conseguindo desenvolver as nossas capacidades da nossa inteligência à medida que nós vamos realmente trabalhando, desenvolvendo as nossas capacidades. E assim, meus amigos, nós vamos relembrando a oportunidade que ele nos dá desse crescimento espiritual. Nós vamos saindo da nossa infância, porque quando nós desenvolvemos o nosso intelecto, nós saímos da selvageria para a lei do progresso material, já é um passo, né? Esse passo já
já significativo para nós. E aí nós vamos conseguindo, já com o conhecimento das leis de Deus, batendo nessa porta certa, nós vamos conseguindo já desenvolver a nossa capacidade espiritual. A evolução, né, um outro passo da nossa evolução espiritual. Nós vamos, então, saindo da infância da humanidade. Por isso que ele coloca para nós, Deus deu-nos o desejo incessante de melhorar-nos. E aí ele nos ensina que é preciso, então, nos espiritualizar através do trabalho constante, do trabalho de dedicação. E aí nos faz lembrar uma passagem de Emmanuel, no capítulo 13 do Pão Nosso. Ele nos diz assim, que é preciso que nós desejemos, com todas as forças, sair desejando com forças a saída do escuro cipoal. Para cobrir a câmera. Esse cipoal da escuridão, como se nós estivéssemos numa sala escura, não é? Desejar nos libertar das antigas convenções sufocantes, dos preconceitos estéreis, das dedicações vazias, dos hábitos antigos cristalizados que nós estávamos envolvidos, nos diz Emmanuel. Então, nós precisamos querer, então, sair desses hábitos cristalizados, dessa sala escura que nós estávamos. Saindo dessa sala, né, desses hábitos cristalizados, dedicações vazias, nós precisamos elaborar um projeto de busca. É indispensável nós buscarmos a luz do Evangelho de Jesus para iluminar o nosso caminho. Elaborado, meus amigos, nós sabemos que é passo a passo, né? Nós vamos despertando a nossa consciência. Deus quer que nós saiamos, né, pedindo essa força espiritual, saiamos dessa lama em que nós estávamos envolvidos. Depois, nós precisamos elaborar esse projeto na busca do conhecimento das suas leis. E elaborado esse projeto, nós precisamos colocar em prática esse projeto, para que realmente consigamos vivenciar esse ensinamento de Jesus. Não ficarmos só nos projetos. E como ele coloca para nós aqui, estabelecer esse roteiro edificante. Então é chegado o momento de bater a porta. Nós precisamos realmente bater nessa porta, porque nós saímos da escuridão. Elaboramos um projeto. Precisamos trabalhar nele. Precisamos bater nessa porta da compreensão do Evangelho de Jesus e aí começarmos a trabalhar nele, conforme Emmanuel nos fala. Sem o martelo, o esforço metódico, todos os dias, né, do buril da boa vontade, da dedicação, é muito difícil nos transformarmos, né, aqueles antigos hábitos em hábitos melhores. Então, as obras luminosas que nós vamos conseguindo atingir é através da entrada nesta porta, na porta correta do trabalho, da dedicação. E ele diz assim, pedi então, buscai e batei. É uma trilogia, diz Emmanuel, que Jesus nos reveste de especial significação. Esses três aspectos têm que se unirem. Nós temos que entender a misericórdia divina e usar esses instrumentos, né? Nós precisamos usar esses instrumentos que ele nos dá para que saibamos usá-los com sabedoria. Porque nós, nas nossas diversas oportunidades, nós temos desperdiçado esses instrumentos que ele nos dá.
né, jogando fora as oportunidades, o tempo maravilhoso que nós recebemos, né, e jogamos fora, desperdiçando. E hoje, nós, aplicando esse ensinamento do Cristo em nós vamos ser melhores do que os outros? Não. Nós vamos aprender a trabalhar na compreensão, na tolerância, conforme a pergunta feita no Livro dos Espíritos, questão 886, se não me engano, se não me falha a memória, que como é a caridade, como entendia Jesus? É o perdão das ofensas, né? A bondade a todos os nossos irmãos e a indulgência para com todos, a benevolência para com todos. Então, só assim, nós entendendo essa máxima de Jesus, nós vamos aprendendo a aplicar a lei da caridade em nós. Porque ninguém pode fazer algo de bom para o outro se ele não entendeu Jesus. Porque o próprio Alexandre, no livro Missionários da Luz, nos traz ali que ninguém pode ter uma mediunidade sadia e santificada se não for através do Cristo Jesus. Nós precisamos aprender, buscar Jesus todos os dias, batendo nesta porta do Cristo, porque muitas vezes o que acontece? Nós pedimos, nós buscamos, nós batemos 1, 2, 3 vezes, e quando não dá certo, a maioria, muitos de nós temos desistido pelo caminho, achando que nós não somos atendidos, nos revoltamos em determinado momento, né? Entramos nas angústias, nas tristezas, e nós precisamos acreditar que nós podemos realizar algo de bom, porque é justamente isso que Deus pede para nós, para deixar para nós desenvolvermos esta fé, desenvolvermos esta tendência favorável, né, para a cura das nossas enfermidades. Por isso ele fala, ajuda-te e o céu te ajudará. Desperta, né, levanta-te, né, da sua preguiça, né, levanta-te da sua acomodação e trabalha, acreditando. Mas a doutrina espírita nos ajuda, meus irmãos, a levantar e trabalhar com a consciência clara, né, consciente da minha responsabilidade. Nós aprendemos a raciocinar, né, a fé com a razão, porque nós vamos saber para onde estamos indo. E ele desperta lá naquela parábola dos talentos, para que nós saibamos usar esses talentos. Se eu receber 1, se eu receber 2, se eu receber 3 talentos, que eu não enterre, né? Que eu saiba usar esse talento. Nós podemos. E aí, novamente, voltamos a destacar o amor de Deus, a misericórdia divina para com todos nós. Sempre, em todas as oportunidades, nós como espíritas, né, nós temos lembrado que nós precisamos colocar em todas as nossas palestras Deus e Jesus em primeiro lugar. Nós precisamos sentir esta grandeza de Deus para que haja essa mudança em nós e possamos levar, não somente através de palavras, mas convencendo com as nossas ações, os nossos irmãos que ainda estão na retaguarda, ou na angústia, na depressão, né, conforme Jesus nos fala, e Alexandre fala no Missionários da Luz, né, buscando os idosos, as crianças, todos os necessitados, né, os moradores de rua, né? Nós precisamos levar o pão, não somente o pão material, mas o pão espiritual. E somente esse entendimento das verdades de Jesus consegue nos libertar, de fato,
das grosserias do mundo e possamos aí enxergar os nossos irmãos, de fato, como nossos irmãos que precisam entender Jesus também, não que eles precisam de nós, né? Porque somos meros trabalhadores, pequeninos trabalhadores, mas eles precisam do Cristo. Lembrar, nós ajudarmos a relembrá-los do amor de Jesus, do amor de Deus por todos nós, e que podemos e seremos todos felizes. Nós estamos neste caminho porque é o que o Espírito nos traz nesta passagem. Todos nós poderemos conseguir uma civilização melhor, uma civilização mais harmônica, e teremos condições de sermos felizes. Não aquela felicidade plena, né? Mas o início dessa felicidade, vislumbrando esta realidade. Eu só gostaria de relembrar uma coisa importante, que para que a gente consiga, falando aqueles irmãos que buscam Jesus, que muitas vezes desistem, ou buscam uma casa espírita, ou buscam a sua igreja, né? Só nos momentos difíceis, ou para buscar uma cura imediata. Então, o que nos falam os espíritos? Manuel Filomeno de Miranda, no livro Trilhas da Libertação, ele fala que nós precisamos, trabalhadores, principalmente nós espíritos, conscientizar o paciente quanto ao poder que ele dispõe para a sua autocura. Porque a casa espírita, nós espíritas, nunca devemos prometer cura a ninguém. Porque a cura vem de Deus e de Jesus. Não é isso? Quem somos nós para prometer cura aos nossos irmãos? Mas quando nós lembramos desta passagem de Jesus, ajuda-te, o céu te ajudará, nós, como meros trabalhadores, vamos despertar isso no coração e na mente daqueles irmãos que estão procurando-nos. Porque ele precisa criar uma tensão favorável. Ele precisa se libertar, e para isso ele precisa entender Jesus. E o Manuel Filomeno de Miranda nos traz seguramente isso. Ele nos diz assim: diante de quaisquer problemas na área da saúde, a conscientização do paciente quanto ao poder que dispõe para a autocura é fundamental. Fundamental. Facultando a visão de um quadro otimista, que lhe propicia a restauração pessoal. Então, esse quadro otimista, ele cria essa tensão favorável para que ele possa receber a cura. Por quê? A cura vai chegar somente naquele momento, assim como Jesus falou para aquela mulher que tocou ele no meio da multidão, né, que estava com hemorragia, que se entende que ali Jesus havia recebido até um choque, né? De tão forte que era a força da fé daquela mulher. Então, ela criou uma tensão favorável para receber a cura. Ela mereceu. Realmente, Jesus disse que a tua fé te curou. Ela mereceu, porque ela buscou de fato. Então, hoje, nós estamos aprendendo que as bênçãos do alto estão desde a fundação do mundo. O amor de Deus derrama as bênçãos da cura a todo momento e em abundância e gratuitamente para todos nós. Por que muitos não se curam? Justamente por isso. Porque bloqueiam. Porque impedem ou paralisam pela sua energia ainda pessimista, negativa, não acreditando neste amor de Deus e nem em si mesmos. Então, volto a lembrar do nosso tema: ajuda-te, o céu te ajudará. Ou seja, faça a tua parte. Procura orar com sinceridade, lembrando ou relembrando daquela oração singela e de tão grande importância que Jesus nos ensinou do Pai Nosso. Quando ali, em poucas palavras, se for sentida e vivida, nós vamos conseguir entender Jesus, né, só no Pai Nosso, e buscar o auto-perdão
né? A autocura. Não ficar aquele remorso inútil, né? O remorso que não nos traz uma libertação, mas nós, justamente quando entendemos Jesus, aquele remorso já não vai nos dominar, porque nós vamos usar o tempo que estamos despertando para corrigir os erros, para trabalhar na nossa reforma espiritual. E aí, nós vemos aqui Jesus dizendo ainda, com a informação de Manuel Filomeno de Miranda, Cristo Jesus, por conhecer profundamente o homem, curava-o, admoestando, assim como nós relembramos daquela mulher que estava com a hemorragia que buscou Jesus. Assim como aquela mulher que buscou Jesus, aquela mulher adúltera que buscou Jesus. Ele admoestava, ou seja, alertava, vai, acredita em si mesmo, não voltes a errar, né? Não peques mais. Então, nós temos esta bênção de Deus, e como nós vamos despertar para esse trabalho, não peques mais? É estudando o Evangelho de Jesus. Buscando, como está aqui no Evangelho. Pedindo com insistência, com sinceridade, buscando constantemente esse projeto, né, fazer esse projeto de trabalho, e daí desenvolver esse projeto, né, batendo nessa porta do conhecimento, da dedicação, da disciplina, da perseverança, buscando entender Jesus, porque assim nós vamos conseguindo nos libertar, conforme Emmanuel nos traz no livro Pão Nosso. Nos libertar do quê, meus irmãos? Só para nós relembrarmos das dedicações vazias, dos hábitos cristalizados que ainda estávamos envolvidos. E hoje nós estamos já, saímos da infância, estamos como adultos espirituais. Então já podemos entender algo mais, né? Já podemos entender um pouco mais, um pouco melhor do ensinamento de Jesus. Então, é preciso, colocar em prática, vivenciar esse ensinamento de Jesus. Temos alguns minutos ainda, senhor Orlando? Com certeza. Nós precisamos, então, conforme nos traz Joana de Ângeles, criar esse pensamento otimista, que é o estado emocional receptivo à nossa saúde. O pensamento otimista é o primeiro passo, né? Não vou querer chegar falando para outros também não espírita, que certamente ouvirão a palestra, chegar num local e já querer que seja curado de repente, né? Os verdadeiros milagres, meus irmãos e amigos, é aquele que nós nos propomos com sinceridade entender Deus e Jesus e vivenciar esse ensinamento de Deus em nós. Esses são os milagres maravilhosos, né? E criando esse pensamento otimista de que eu vou conseguir, eu posso conseguir esta cura, que é a cura das minhas enfermidades, né? Essas enfermidades que eu vou entendendo as causas, à medida que eu vou estudando Jesus, eu vou criando esse estado emocional receptivo à saúde. Porque quando eu recebo, então, Jesus me dá aquele remedinho, tá aqui o remédio, né? Você pode ser restabelecido da sua saúde, você pode agora caminhar, né? Caminhe com as suas próprias pernas, mas não volte a errar, não é? Mas você precisa aprender a não errar mais, estudando a causa que te trouxe a dor. O que te trouxe a enfermidade? Por que você está sofrendo? Por que a tua família está com problema? Por que esse quadro depressivo, né, em torno de nós, ou em torno da nossa comunidade? Então, nós precisamos entender que precisamos trabalhar de forma com a razão esclarecida, com a fé raciocinada, com o coração, né, o coração melhor, estado emocional mais equilibrado, para que nós não sejamos envolvidos conforme
Até conforme Alexandre fala no Missionários da Luz, né, que nós, muitas vezes, somos envolvidos pelo estado emocional das pessoas que estão ao nosso redor. Porque nós estamos desequilibrados emocionalmente, quem chega perto de nós triste, nós vamos ficar triste. Quem chega angustiado, nós vamos ficar angustiado. Com dor, nós vamos ficar com aquela dor. Então, se nós não procurarmos este equilíbrio emocional, entendendo o Evangelho de Jesus na vivência e na prática, nós vamos ficar à mercê de se alimentando de energias de mentes alheias. Por isso que, com o Evangelho, nós vamos ter o comando de nós mesmos, tomando as rédeas das nossas emoções, a rédea dos nossos pensamentos, pensando por nós mesmos, não é? E aí entra aquela grande luta, aí começa um outro passo da nossa evolução, aquela grande luta conosco mesmo, mais uma luta sadia, né? Em que nós não vamos nos dobrar diante dos sofrimentos, das dificuldades, melhor dizendo, dos problemas que vão vir pela frente, mas vamos sempre, com todas as forças, pedir a Jesus para levantar de novo, né? Mesmo com o peso da nossa cruz, nos levantando e colocando-nos de pé e pedindo a Jesus, assim como Paulo se colocou diante do Cristo lá naquele momento, nas portas de Damasco. Senhor, o que queres que eu faça? É uma nova etapa, um novo início, né? Hoje nós, assim como Paulo refletiu 3 dias na sua cegueira, Deus nos desperta da nossa cegueira, através da doutrina espírita e das outras religiões, né? Porque nós entendemos Deus e queremos sentir Deus e vivenciar esse Deus em nós. Não somente com palavras, mas com ações dignas que realmente possa ajudar a si mesmo e ajudar os seus irmãos em sofrimento. Porque Jesus nos chama a atenção de que se nós temos um pouco de migalha de conhecimento, nós já somos devedores da multidão. Que a paz de Jesus abençoe a todos nós. Já passamos um pouquinho da hora. Obrigado pela oportunidade, seu Orlando, e a todos os nossos amigos, pela honra que nos dá de falar do Evangelho de Jesus, e que o Jesus realmente seja sempre destacado em nosso coração e em nossa mente. É nós que te agradecemos, seu Milton. Estão me ouvindo? Sim. Está me ouvindo? Sim, tá certo. Eu gostaria de pedir ao seu José Borgato que faça a oração de encerramento para nós e agradeça ao nosso irmão palestrante essa tão importante mensagem que ele nos trouxe no dia de hoje. E não se preocupe não, porque não passou da hora, viu? Tá dentro do... Obrigado, viu? Então, vamos com esse momento de alegria que compartilhamos, nos confraternizando entre irmãos, neste ideal espírita. Agradecer a Deus, nosso Pai misericordioso, justo e benevolente para com todos nós, que ainda carregamos tantos defeitos, tantas arestas a aparar, mas sempre encontramos a palavra amiga para nos incentivar, nos dar força para prosseguir, buscando os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Assim, Pai, é com alegria e com gratidão por este pequeno momento que compartilhamos, nos utilizando da tecnologia que é disponível a nós. Podemos, em cada canto do nosso Brasil, unirmos em uma sala só
e assim compartilhar estes ensinamentos que o nosso irmão Newton nos trouxe, que nos renova a nossa fé, esclarece e nos abre novos horizontes no entendimento da vossa bondade, Pai. Assim damos encerrado o nosso pequeno encontro, com o coração agradecido por mais esta oportunidade, e que seja feito sempre a tua vontade, Pai, hoje e sempre, e assim